Esta noite informativa, a partir de 5 de fevereiro próximo, entra em vigor de forma definitiva o Regulamento de Gestão e Controle do Saco Plástico. Assim, a partir desse dia, os supermercados e lojas que não cobrarem os sacos plásticos poderão ser multados. Serão ainda sancionadas as entidades que produzirem e importarem plásticos com espessura inferior a 30 micrometros. Para além de proibir a distribuição gratuita do saco plástico em estabelecimentos comerciais e a produção, importação e comercialização do saco plástico descartável, o regulamento exige que os comerciantes indiquem o preço do saco plástico em separado ao preço dos produtos. Caso não o façam, poderão ser sujeitos a multas que variam de 25 a 80 salários mínimos e a apreensão do saco plástico. Passa a ser proibido a nível nacional, a partir de 5 de fevereiro de 2016, a produção, importação, comercialização a retalho ou a grosso do saco de plástico cuja espessura é inferior a 30 micrômetros. Quando nós falamos de espessura inferior, estamos a falar destes sacos plásticos que são muitas das vezes usados, muito conhecidos aqui ao nível do nosso país. Então, são estes plásticos que passam a ser proibidos a partir, já estão proibidos, mas efetivamente para 5 de fevereiro passa a ser proibido a comercialização ou mesmo a importação destes sacos de plástico. O regulamento tem uma exceção. Os sacos descartáveis poderão ser usados em algumas circunstâncias. Permite o uso é que a importação e a produção do saco plástico com espessura inferior a 30 micrômetros, ele vai ser permitido apenas para pôr lixo, aqueles sacos de plástico que nós conhecemos para pôr o lixo, vai ser permitido também para aqueles sacos de pesagem que se usam ao nível dos estabelecimentos comerciais. Quando vamos comprar fruta, vamos comprar vegetais que tem que se pesar, são os que estão permitidos, e também aquele plástico que é produzido na Zona Franca para a exportação. A inspetora-geral do Ministério do Ambiente disse que os fabricantes e comerciantes que ainda tiveram saco plástico descartável terão que o declarar. Caso contrário, poderão ser flagrados pela inspeção. Apelamos a todos, especialmente aos comerciantes, aos produtores, aos revendedores, aos importadores, para que possam declarar livremente às autoridades, concretamente à INAI, através das suas delegações provinciais, todo o saco de plástico que eles tiverem em sua posse, que passa a ser proibido no país. Ao declarar, este plástico será recolhido para ser destruído. Este regulamento entrou em vigor a 5 de agosto do ano passado e tem em vista reduzir o impacto negativo deste produto na saúde humana e no meio ambiente em geral. De salientar que, para fiscalizar o cumprimento deste regulamento, foi criada uma equipe multissetorial que envolve o Ministério do Ambiente, da Indústria e Comércio, os Conselhos Municipais, o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, entre outras entidades. Paz, segurança, turismo e imigração estão entre os principais pontos de debate da Comissão Executiva da União Africana, que já trabalha em Addis Abeba em preparação da Cimeira da União Africana a ter lugar neste fim de semana. Os direitos humanos, com especial atenção nos direitos da mulher, estão igualmente em destaque na capital da Etiópia. Os ministros de negócios estrangeiros dos países da União Africana já trabalham em Addis Abeba desde o dia 21, em preparação da cimeira dos chefes de Estado e de Governo dos países da União Africana. Dentre os presentes, destaque vai para a presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, que juntamente com os ministros identificaram os principais pontos de debate. Dentre eles constam a Agenda 2063, que traça as linhas de desenvolvimento de África nos próximos anos, e o turismo. Neste último ponto, a preocupação prende-se com a necessidade de livre circulação no continente. Os africanos querem circular livremente, fala-se até em jeito de sonho que um dia teremos um passaporte africano, mas a instabilidade, a insegurança que graça pelo continente não permite essas aberturas. A vice-ministra transmitiu que os debates foram realmente muito entusiásticos
e o relatório será apresentado ao Conselho Executivo ou hoje mais tarde ou amanhã. A Cimeira da União Africana decorre sob o lema 2016, Ano Africano dos Direitos Humanos, com destaque nos direitos da mulher. Aldemiro Baloi justifica a escolha do tema. Hoje, as principais preocupações do mundo, e no caso particular da África, tem a ver com as causas profundas dos conflitos, que são, entre outras, a desigualdade, a exclusão, e quando se fala de exclusão, das principais vítimas têm sido as mulheres e os jovens, que são exatamente os pilares da sociedade. Por isso é que se diz que educar uma mulher é educar uma nação, e sem uma juventude bem preparada, sã e forte, não há futuro que nos orgulhe. O presidente Filipe Nyusi chega a Addis Abeba esta quinta-feira para participar da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorre neste fim de semana. O Banco de Moçambique insiste que os objetivos macroeconómicos do país para 2016 estão comprometidos devido à ocorrência da seca no sul e chuvas anormais no norte. O governador do Banco Central, Ernesto Goff, diz que a situação é agravada pelo arrefecimento das economias emergentes, que são importantes parceiros de Moçambique. Depois do porta-voz do Banco de Moçambique, Valdemar de Souza, ter avançado que 2016 será um ano desafiador, foi a vez do governador Ernesto Goff afirmar que os objetivos de crescimento da economia e de uma inflação baixa estão comprometidos devido a fatores exógenos. Uma vez mais, iniciamos o novo ano com a ocorrência de choques exógenos, com seca na região sul do país e chuvas anormais na região norte. Esta situação, aliada à prevalência de fraquezas na recuperação da economia mundial, Goff defende um maior intercâmbio com o governo para que se consiga a estabilidade macroeconômica do país e não se repita a situação de 2015. A adequada coordenação das políticas fiscal e monetária constitui um imperativo nacional visando a manutenção da estabilidade macroeconômica, base fundamental da implementação de políticas setoriais que promovam e favoreçam o aumento da produção, da produtividade e do emprego. O país precisa de tirar lições da queda dos preços internacionais das commodities para diversificar a sua economia, tirando vantagens das potencialidades de que dispõe, particularmente nos setores da agricultura, recursos energéticos, turismo e infraestruturas. Assim, a produção deverá visar a substituição das importações e a promoção de exportações, elevando assim as reservas do país e criando resiliências a choques externos como os que atualmente vivemos. Dados do Banco de Moçambique mostram que em 2015 o sistema financeiro expandiu os seus serviços com a abertura de mais de 42 balcões, aumentando para 614 balcões em todo o país, tendo o número de contas bancárias atingido os 4 milhões. O Banco Central está desde ontem sem vice-governador, depois do despacho emitido pelo chefe de Estado Filipe Nyusi a exonerar Pinto de Abreu do cargo desde 2010. Durante o primeiro dia do Conselho Consultivo, o coletivo prestou homenagem a Pinto de Abreu. É do vosso domínio e é do domínio público que, no uso das suas competências, Sua Excelência o Presidente da República emitiu ontem um comunicado informando o público da exoneração das funções do Dr. António Pinto de Abreu, das funções de vice-governador do banco, funções que vinha exercendo desde o ano de 2010 e cujo mandato terminou em dezembro de 2015. Porque o Dr. António Pinto de Abreu está entre nós a participar nos trabalhos do 40º Conselho Consultivo do Banco e porque ele
é um quadro sénior do Banco de Moçambique, que ao longo dos 33 anos de serviço na nossa instituição assumiu diferentes missões, diferentes níveis de responsabilidade. O Conselho Consultivo prestou uma homenagem ao desempenho do nosso antigo governador e do nosso colega do Banco de Moçambique, o Dr. António Pinto de Abreu. Transporte semicoletivo de passageiros despista e capota matando uma mulher e outras 14 pessoas ficaram feridas, dentre as quais 2 em estado grave. O sinistro aconteceu por volta das 13 horas desta quarta-feira, a 12 quilómetros depois da vila sede do distrito de Namacurra, na Zambésia. Suspeita-se que excesso de velocidade esteja na origem deste sinistro. Esta viatura semicoletivo de passageiro saía de Climane e seguia em direção ao distrito de Mucuba, na Zambésia. 12 quilómetros da vila sede distrital de Namacurra, esta viatura despistou e de seguida capotou, matando uma mulher. Na sequência, 14 pessoas ficaram feridas, dentre elas 2 em estado grave. Estamos a ver aquele mano para Mucuba e aqui começou a tocar o carro assim, uma coisa, um ruído, começamos a ver um ruído, o carro logo virou para este lado. Sim. E quantas pessoas eram no carro? As pessoas já não sei que as pessoas como sentamos 4 aqui, não sei quantas, mas o carro levou alguns feridos que foram este lado. Aconteceu tudo muito rápido, estava apanhando sono e de repente vi uma notícia e é isso que aconteceu. Sim. É o turista, o cobrador? O turista, não sei, as informações que estou apanhando aqui estão a dizer que ele acabou fugindo, não sei se fugiu ou foi para onde, não sei. Os feridos foram evacuados para esta carrinha de caixa aberta ao Hospital Distrital de Namacurra. Aconteceu foi excesso de velocidade. Ele estava a ultrapassar um outro carro que ia a Mucuba. Então, naquela excesso de velocidade, ele disse que ele conduzir não pode perseguir o outro. E pronto, de repente arrebentou o pneu e ele foi para o mato e voltou 4 vezes, deu 4 voltas. Sim. Temos 14 feridos, dos quais um óbito, 2 graves e 14 feridos ligeiros. E em termos de assistências, o que está a acontecer? Agora estamos a assistir a alguns doentes, estamos a fazer penso, sutura e estamos a observar para ver se teve algum traumatismo fechado ou não. Até ao fecho desta reportagem não se conhecia o paradeiro de motorista desta viatura semicoletivo de passageiro. Passageiros da companhia aérea sul-africana South Africa Airways queixam-se de sucessivas perdas e troca de bagagens durante as viagens. O caso foi denunciado esta quarta-feira por algumas vítimas. O caso mais recente de troca e perca de bens nas bagagens aconteceu no sábado, durante um voo da South Africa Airways que fazia ligação Johannesburg-Maputo. A situação foi descoberta pelos passageiros já no aeroporto internacional de Mavalane, ao verificarem que há insuficiência de seus bens e introdução de material alheio nas suas bagagens. Uma pessoa estranha, que eu não conheço de sítio nenhum, só fiquei a saber que também tinha embarcado de Lisboa para vir para Maputo e de repente a pessoa diz que dentro da mala delas tem as minhas sapatilhas, quer dizer, minha mala estava desaparecida, mas minhas sapatilhas que estavam na minha mala, estavam na mala desta senhora. O medicamento que eu trazia de Portugal estava na minha mala, mas de repente sai na mala desta outra senhora. E pronto, a mala dela também estava desaparecida, só tinha chegado uma e tudo mais. Aquela senhora mesmo, que pronto, estava a tirar as minhas coisas que estava a receber, ela liga-me e diz que olha, eu estou no aeroporto, vem lá para aqui porque há uma sacola que apareceu. E nós quando vemos a sacola é minha. A sacola é minha, mas as coisas que estão dentro da sacola não são minhas. A mesma coisa tinha acontecido com uma outra senhora. Se a alfândega não mandasse parar para ver a mala, que a mala era dela, havia de só chegar em casa e ver que as coisas, nada dentro da mala própria é dela. Os passageiros entrevistados pela STV queixam-se da alegada falta de esclarecimento sobre o caso, pois algumas pessoas até já desistiram de seguir as suas bagagens perdidas. Isto é revoltante, né? Isto é estarem a mexer nas nossas coisas sem a nossa autorização, ainda por cima mostrarem coisas com pessoas que nós não conhecemos. Onde é que estarão as minhas outras coisas, né? O que é que dizem eles quando já contam ter com eles?
há de resolver, já estão a reportar para a África do Sul, para a SA, estão a reportar, mas até agora ainda ninguém disse nada em concreto. Contactado pela STV, o escritório da Companhia Aérea Sul-Africana na cidade de Maputo não quis pronunciar, alegando ser inoportuno. Um polícia de trânsito é acusado de ter espancado um cidadão chinês em plena via pública em Cabo Delgado. Testemunhas dizem que o desentendimento deu-se após se ter detectado que o cidadão chinês conduzia com documentos ilegais. É dos raros casos que um polícia de trânsito recorre à força para corrigir uma irregularidade na via pública. A imagem mostra o momento em que este agente amarrava o cidadão chinês depois de alegadamente o ter espancado. O caso deu-se na Estrada Nacional, concretamente na zona de Intutupue, próximo de Silva Macua, em Ancoabe. Aquele outro chino que estava com problemas. Quando afastou um pouco, o patrão disse que não sei se ordenou, não sei se para ir no mercado, porque estavam perto do mercado. Ordenou, não sei se era para ir comprar o que, não sei. Então, quando ordenou aquele, ele saiu. Então, o outro não conseguiu. Esse que queria lutar com o patrão, não conseguiu. Quando chega já à frente do carro, de um cara aí que estava parado aí, né? Então, daí deixaram cair, levaram uma mosquiteira assim, apanharam uma mosquiteira no mato e amarraram. O comando provincial da polícia confirma este caso e explica que o chinês terá resistido e tentado agredir um membro da polícia de trânsito após se constatar que o mesmo cidadão apresentava fiscalizado, onde a polícia constatou no momento de fiscalização que não apresentava seguros e pneumáticos gastos. Este cidadão resistiu à fiscalização, acabando fugindo da polícia, que foi perseguido e interpelado. A polícia naquele momento fez uso deste meio que se afirma ter excedido na sua atuação, onde momentos depois conseguiu neutralizá-lo e levá-lo de novo ao posto policial onde havia sido fiscalizado. Momentos depois a polícia tomou as devidas providências, que foi apenas em Cabo Delgado. O jurista Dias e falta de seguros. Este é um caso raro que ocorre em Cabo Delgado. O jurista Dias Pereira e o jornalista Fernando Lima criticaram a má atuação da polícia no programa Kids Júris da STV Notícias. Os painelistas falam de excessos cometidos pela corporação na sua atuação. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de dezembro de 1948 proíbe no seu artigo 5º, desde logo à partida, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Ora, aquilo que nós assistimos, quando as pessoas aparecem assim, acorrentadas umas às outras, às vezes até no chão, algemadas, assim, com o ar muito acabrunhado, e depois ainda por cima a poderem ser entrevistadas, isto é um tratamento degradante. Isto é absolutamente de evitar. E com evidência de terem sido torturadas. Já nem quero ir por aí, já nem quero ir por aí. Mas eles normalmente nunca estão com bom aspecto, é verdade, normalmente nunca estão com bom aspecto. Francamente, nunca tinha visto coisa semelhante, a PRM a fazer uma detenção e a meter um cidadão naquelas pick-ups deitado por baixo das cadeiras onde os agentes vão. Estamos a falar aqui também de maus tratos, acima de tudo. Exatamente, isto foi passado na televisão, isto foi filmado em direto. Não está errado que isto seja transmitido, está errado é que isto aconteça, isto não pode acontecer. A válvula de segurança do sistema é que de vez em quando mostram e isso alerta-nos a todos que isto acontece. Mas o que está errado é que isto aconteça. E o que é preciso atacar aqui é o problema na sua raiz. Recentemente foi apresentado um caso de polícia que claramente configura uma execução sumária, ou seja, houve uma perseguição policial a uns indivíduos que foram apresentados como perigosos bandidos. Aparentemente, estes indivíduos renderam-se às autoridades conforme os cânones que vemos nos filmes, ou seja, com as mãos levantadas, e estes indivíduos foram abatidos pela brigada policial que os prosseguia. O que é que o repórter fez? O repórter não se confinou à descrição policial do que é que teria acontecido no bairro. Foi ao bairro, falou com testemunhas oculares que deram este relato terrível das pessoas a saírem do carro e a serem abatidas sumariamente pela polícia. Pela polícia. Ora,
E isto, mesmo que isto seja terrível, mesmo que isto seja de uma grande violência, estar a escutar este tipo de relatos, mas de algum modo, o canal de televisão distanciou-se de uma determinada narrativa que se pretendia dar em relação a estas... E não é a primeira vez que isto acontece. Pelo facto da polícia dizer que aquele carro tinha 5 perigosos bandidos, não é que havia 5 perigosos. A polícia... Muito bem, vamos continuar a olhar as notícias. Mais de 46 mil pensionistas do INSS estão desde hoje a ser submetidos à prova de vida para apurar os reais beneficiários e evitar pagamentos indevidos. No ano passado, o processo detectou mais de 2 mil pensionistas fantasmas só na cidade de Maputo. São milhares de homens e mulheres, a maioria pessoas da terceira idade, que durante os próximos 2 meses devem apresentar-se às delegações provinciais e distritais do Instituto Nacional de Segurança Social para provar a sua existência. Este ano, a prova de vida, lançada esta quarta-feira na cidade de Maputo, prevê abranger mais de 46 mil pensionistas. Elsa Vasco foi a primeira pensionista a ser submetida à prova num ato simbólico dirigido pelo vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Osvaldo Petersburgo. Escrever meu nome. Sim. Neste risco? Não, aqui. Pode escrever seu nome. Vou assinar meu nome aqui. A Comissão dos Pensionistas está a desdobrar-se no sentido de divulgar junto dos pensionistas a necessidade de efetuar a prova de vida nos prazos definidos pela Segurança Social. Ano passado, o processo de prova de vida detectou mais de 2 mil pensionistas fantasmas só na cidade de Maputo. Osvaldo Petersburgo diz que o Pelouro não vai tolerar falsos pensionistas. Esperamos que em 2016, como consequência deste ato e dos que estão a decorrer em todo o país, todos os pensionistas façam a sua prova de vida para que não se venha a registrar nenhuma ausência neste processo. Esta é a nossa expectativa. É também nossa expectativa que não existam falsos pensionistas. Como patrões do INSS, estejam permanentemente vigilantes, porque o dinheiro é vosso, porque resulta das vossas contribuições. Foram vocês que contribuíram. O dinheiro é vosso, por isso vocês têm direito. Em 2014, dos 40 mil beneficiários que deviam participar da prova de vida, mais de 5 mil não aderiram ao mesmo. Semanas depois da população reassentada no bairro Matembe, em Mucuba, ter clamado por serviços de saúde, eis que o setor decidiu responder. Esta terça-feira, os serviços de saúde foram retomados naquele distrito. 4 dias depois da STV ter noticiado o facto do bairro de reassentamento de Matembe II não dispor de serviços básicos de saúde, situação que levou centenas de pessoas a abandonar este centro de reassentamento, eis que as autoridades decidiram responder favoravelmente à preocupação. Desde terça-feira, as 293 famílias do bairro de reassentamento de Matembe II estão a beneficiar de serviços básicos de saúde, nomeadamente consultas externas, vacinações e serviços de saúde materno-infantil. Bom, aquela altura o que aconteceu é que o técnico afeto neste centro de assentamento esteve de férias, mas faltou um pouco de comunicação, mas os serviços já estão restabelecidos em todo o centro de assentamento. Tem um técnico que assiste a população a tempo inteiro. Para a população desse centro de assentamento, o apelo que deixo é que fiquem tranquilos, nós vamos continuar a mantermos a assistência médica e também pedir à população para manter aquilo que são as medidas básicas de higiene. O delegado do INGC, Arlindo Isaías, acredita que com a reativação dos serviços de saúde pode persuadir a população que abandonou o centro a retornar ao bairro Matembe II.
realmente com serviços de saúde a funcionar, também pode vir a impulsionar aquilo ou motivar mesmo aquilo que é uma parte da própria população que regressou para a zona de risco para poder voltar para cá para o bairro de reassentamento. Ao nível do bairro de reassentamento de Matebe II, pelo menos 54 famílias abandonaram este centro. A explicação é exata. Serviços básicos, nomeadamente transporte, energia, bem como serviços de saúde, pode ter propiciado o abandono daquelas pessoas deste centro onde nos encontramos. Vaz São Paulo, Jorge Marcos, STV, Mucuba. Muito bem, a população do bairro de Matebe II agradece o facto das autoridades terem retomado com os serviços básicos de saúde. Aquelas famílias apelam, no entanto, para que o setor providencie condições para que os técnicos trabalhem em prol da comunidade. Antes de ontem começou a funcionar, sim. O enfermeiro vinha, só faltava um dia, dois vinha sempre. Sim, mas agora quando se falou aquilo, já estão aqui. O hospital, já está aqui o enfermeiro, sim. E como é que está a olhar para isso? Oh, tá, agora está a andar bem, sim. Está a andar bem. Os doutores, enfermeiros, técnicos já estão aqui conosco, sim. Assim estão bom mesmo. Eu só queria agradecer para não deixar o enfermeiro ficar muito tempo sem chegar aqui, porque há muitas doenças, às vezes malária, criança diarreia, então todo momento deve vir um enfermeiro para estar nos atender. Estamos gratos. E fiz aquela tenda porque todos os ferros por cada ventania, né? Era muito forte, estragou todos os ferros. Organizei, deixamos, conseguimos aqueles paus, organizamos ontem e pronto, o enfermeiro está lá a trabalhar. Sim, sim. Só que agora que estamos a ver, só que não nos visita, estamos mal, nossas crianças andam doentes, nós estamos a pedir hospital, ter um hospital pelo menos, ter 2 águas com todas as jabas. Nós pelo menos daqui para o hospital é longe, às vezes as pessoas temos idosos que não conseguem, não temos possibilidade. Está aqui esta certeza, sim, que é para tratar a água. Então, esse frasco aqui, você abre aqui, põe nesta tampa, sim, põe num bidão de 20 litros. Sim. Deixa esperar 30 minutos, sim, depois pode usar a água. Sim. Está bem, mamãe? Sim. Está bom. Muito bem, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. STV também é dispor. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa
era obrigado a fazer o jogo dos palmaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Bem-vindos a esta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias que fazem a atualidade. Uma cidadã foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira num dreno na cidade da Beira. Não se sabe quais terão sido as razões da morte da jovem. Entretanto, testemunhas contam que ouviram gritos pedindo por socorro vindo de uma zona perto da praia. O facto deu-se durante a madrugada de domingo no bairro Macute, na cidade da Beira. Vizinhos do restaurante onde o corpo foi encontrado contam que por volta de 1h ouviram gritos de socorro e pressupõem que seja da jovem encontrada morta 2 dias depois no restaurante Beach. Era 1h30, eu estava ali sentado a orar, então ouço um barulho aqui deste lado, mas daquele lado aí. Então este moço, já não sei se é Heraldo, um nome assim esquisito, estava a chamar ela. Está vendo? Ela estava a chamar esse moço, a gritar. Então pronto, depois não vimos mais silêncio, mas eu fiquei até as 2 da manhã para ver se saía, se voltava. Foi silêncio, eu penso que foi na altura que de facto aconteceu este problema. Entre 1h20 e 1h25, meu marido veio me acordar. Disse, linda, acorda, alguém está morto aí nos biques na praia. Eu disse, mas como? Não tem pessoas, já acabou o baile aí? Ficamos, mas ouvia gritos, socorro. Então sai alguém deste lado. Mas depois não vimos para onde foi a pessoa. Passado pouco tempo vimos um silêncio. Ficamos até o dia seguinte, né? Eu disse, meu marido, esta brincadeira aqui vai resultar mal se continuar assim. Agora, olha, o espanto é este. Os vizinhos contam ainda que horas antes dos gritos pelo socorro era possível ouvir música no restaurante. Tinha música muito grande aqui, estavam a dançar, gritar, tudo aqui. Tudo, carros estavam cheios aqui. Mas daquela hora já criou um silêncio, começa este grito. Não é possível, não é? Segundo apurou a STV, a vítima é proveniente da cidade de Chimoio, capital da província de Manica. E as autoridades ainda não se pronunciaram sobre o caso. A poucos dias do início das aulas, mais de 20% dos alunos ainda não se matricularam no distrito Camavota e Maputo. Ainda assim, o diretor distrital de Educação garante que está tudo a postos para o arranque das aulas. Quando falta uma semana para o arranque do ano letivo 2016, a STV visitou algumas escolas do Distrito Municipal Camavota, na capital do país, tendo encontrado um ambiente calmo. O diretor de Educação deste distrito explica que a tranquilidade deve-se ao fato de mais da metade dos alunos já estarem matriculados. Estamos em 78,2%. Ainda temos cerca de 28% de crianças que ainda não se matricularam. Mas 100% das crianças já tiveram afetação. Apesar do prazo das matrículas ter esgotado, as escolas estão orientadas a continuar o processo, pelo menos até o início das aulas, de forma a garantir que nenhum aluno fique sem estudar por não estar matriculado. Nossa tarefa é resolver todos os problemas de matrícula de qualquer criança. Então não podemos dificultar, não podemos ser nós, os fazedores de educação, a dizer que ele não pode se matricular porque está fora do prazo. Ainda temos alguns dias de preparação do ano letivo, pode sim chegar junto à escola, a escola vai lhe atender, a escola vai resolver a sua matrícula. O distrito Camavota conta atualmente com 29 escolas, sendo 16 comunitárias.
4 membros da RENAMO foram detidos pela polícia no distrito de Ribaua, em Nampula, depois de serem apresentados alegadamente pelo delegado político daquele partido como novos régulos indicados no quadro da implantação do governo daquela formação política. A Polícia da República de Moçambique não mostrou os referidos membros da RENAMO detidos por alegadamente terem sido apresentados como novos régulos no quadro da implementação do governo daquela formação política no posto administrativo de Apala, distrito de Ribau e Nampula. Sérgio Mourinho, porta-voz do Comando Provincial, justifica que a presença daqueles está ainda dependente de processos em curso para sua transferência para a capital provincial. Mourinho explica que o governo é único e adverte que a polícia não vai tolerar a estes atos. Temos cerca de 4 detidos no distrito de Ribaue, no posto administrativo de Apala. O delegado dessa formação partidária incitou a violência, a desordem pública, apresentou os supostos régulos vindos dessa ala política, dizendo que está a se implantar o governo da RENAMO. Neste país, o governo é único, saiu das eleições de 15 de outubro, não teremos governos paralelos, a polícia não vai tolerar este tipo de atos e desde já lançamos apelos a essa formação política para que paute por um comportamento de civismo e serão detidos todos aqueles indivíduos que atentarem contra a segurança. Posse de informações que indicam a realização de supostas cerimônias de tomada de posse do governo da RENAMO em toda a província de Nampula. É um caso isolado, mas temos informações de que um pouco por toda a província irão decorrer cerimônias de instale um governo que não existe. A RENAMO em Nampula escusou-se pronunciar sobre o assunto, alegando que só o fará depois de averiguar os fatos naquele distrito. Santa Maria da Feira de Portugal busca oportunidades de gestão ambiental, construção civil e comércio. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, uma das cidades mais industrializadas de Portugal, aposta na parceria com o município de Pemba com o intuito de acompanhar o crescimento econômico que se registra na capital provincial de Cabo Delgado. O objetivo é de encontrar espaço para que os empresários daquela região portuguesa tenham oportunidades de negócio. Nós temos grandes empresas de construção, nomeadamente Pemba é uma zona onde foram descobertos recentemente, nesta região de Cabo Delgado, muitos recursos geológicos. Em Santa Maria da Feira há muitas empresas da área da construção, de infraestruturas, que desenvolveram competências ao longo dos anos, trabalharam muito em Portugal a fazer estradas, a fazer edifícios, muita coisa. Podem, com esse saber fazer, podem ajudar a desenvolver aqui esta zona. Para o Conselho Municipal de Pemba, a ligação empresarial com a Santa Maria da Feira trará benefícios a esta baía no que ao crescimento econômico diz respeito. Nós sabemos que Pemba vai ser muito brevemente a futura capital do gás natural no país e é preciso que ela se prepare para absorver esse crescimento. Estamos a falar de crescimento a todos os níveis, a nível social, a nível económico, a nível populacional, pressão populacional, no nível da gestão do solo municipal. E eu penso que estas plataformas de cooperação ajudam-nos a obter de cidades mais desenvolvidas, que é o caso da cidade do município de Santa Maria da Feira, que é um município conhecido pela sua pujança industrial, que tem, pelas várias iniciativas a nível cultural que tem, pelo seu bom planeamento urbano, nós tentarmos absorver esse conhecimento. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira possui 14.600 empresas, das quais 3.000 são indústrias de diferentes ramos. Em agosto deste ano será assinado um acordo de gemilagem com a cidade de Pemba, cujo protocolo já está aprovado nas duas partes. Muito bem, vamos olhar